Boa tarde, estamos gravando. Hoje é a nossa última aula, né, desse curso hiperconciso de História da Música 1. Como a gente já conversou antes, né, é impossível em 3 aulas a gente suprir a deficiência de um semestre. Então, eu estou em contato com a professora Ana Lúcia e também com o pessoal da coordenação para ver como que a gente pode minimizar esse prejuízo, para ver se existe a possibilidade de vocês participarem no ano que vem como ouvintes da disciplina, porque isso seria interessante para para que vocês não fiquem prejudicados, né, por ter perdido tantas aulas, assim. Bem, com relação a esse final da aula, eu queria que a gente retomasse de onde a gente parou na última aula. E eu queria saber se alguém aqui que estava na última aula poderia falar do que vocês lembram e o que ему até o momento dessa transição, para quem está chegando hoje. A gente estava falando do momento de passagem do Renascimento para o Barroco, e algumas questões que estavam em jogo nessa época, tendo em vista principalmente um cenário, uma cena musical que foi muito importante, que foi a cena italiana, né? E principalmente a Florença do final do século XVI, né? Dos anos de 1500. Mas, bem, quem que poderia falar o que a gente já viu, o que vocês absorveram da relação Renascimento e Barroco, né? Vou tentar falar alguma coisa. Acho que eu também dei uma olhadinha rápida nas anotações aqui que eu fiz, né? Mas essa parte final não sei se final do Renascimento, mas enfim, falando de Palestrina, as vozes, enfim, eu notei aqui que as vozes eram menos independentes, né? Mais medidas, então a escrita mais precisa, né? E daí vai pro baixo cifrado, não está exatamente escrito quais são as notas, depende mais do conhecimento do instrumentista, né? Sim. As vozes também mais independentes, mais improvisadas, e importância para o texto. Enfim, Sim. foi isso que eu anotei. A questão, só para deixar uma coisa clara, a partir da sua anotação, João, que as vozes, elas na polifonia renascentista, né, as vozes, elas dependiam umas das outras. Esse é o princípio do contraponto. Mas, ao mesmo tempo, todas as vozes, elas tinham uma mesma importância. Então, existia uma certa equidade de importância entre as vozes. E uma das coisas que a gente vê mudando justamente, gradualmente nesse período, com os madrigais, né, do Monteverdi e dos compositores mais ligados às obras do Giulio Caccini e do Jacopo Peri, que são compositores, figuras mais ligadas à camerata florentina, é que gradualmente o baixo e o soprano, a voz mais aguda e a voz mais grave, vão recebendo mais atenção. E é um pouco dessa forma que se faz a transição para uma nova textura musical, né, que começa principalmente no Barroco, que fica associada com esse momento histórico, né? Que textura é essa? Que é a passagem da polifonia para uma outra textura. Que textura é essa? Vocês lembram?
Tem a ver com o gênero grego. Ninguém lembra? Acho que é monodia acompanhada. Precisamente. É a monodia acompanhada. Que, na verdade, o termo monodia é importante a gente ter em mente. Esse termo que significaria apenas uma voz, né? Uma única linha, ele assume, ao longo da história da música, ele assume conotações diferentes. E nesse período especificamente, o termo monodia acompanhada sugere a essa uma voz, ou atenção nessa voz principal, que seria acompanhada por um conjunto de instrumentos. Ou por um instrumento só, ou por um conjunto de instrumentos. Muito comumente por um pequeno conjunto de instrumentos que faria a base harmônica, principalmente, para que sobre a qual essa voz, né, esse solista, faria a sua performance. Mas é importante salientar que, inclusive, o exemplo que a gente viu na aula passada da Bárbara Strozzi, aquilo era um duo. Mas por que aquilo não qualificaria para uma polifonia tradicional? Porque todos os aspectos do trabalho vocal já estavam mais ligados a uma tendência, a essa tendência que viria, que é a valorização, muito mais liberdade para a voz, a busca de recriar, né, a busca por recriar a prosódia grega, não tal como era na Grécia, porque, na verdade, não se sabia, ou não se havia registros, ou não se havia uma ciência arqueológica desenvolvida o suficiente para se definir exatamente como era na Grécia. Mesmo hoje, na verdade, muito daquilo que a arqueologia musical, né, e acústica faz, está ligado, em grande parte, à especulação, né, a preencher lacunas, porque o que a gente tem, né, o repertório que a gente tem da Grécia e o conhecimento que a gente tem da música na Grécia Antiga ainda é bastante limitado. Mas nesse período a gente tem, então, quem são as figuras? Alguém aqui lembra o nome das figuras que estavam ligadas mais teoricamente, que foram responsáveis por teorizar essas ideias ligadas à música na Camerata Florentina? Uma delas é pai de um importante astrônomo. Do Galileu, né, professor? Como é que chamava o pai dele, vocês lembram? Você lembra, Otávio? O Vicenzo, né? Isso. Se eu não me engano. Exatamente, o Vincenzo Galilei. E tem uma outra figura que, na verdade, o Vincenzo Galilei ele foi muito importante por escrever textos teorizando essas novas ideias, né, e a importância de se recuperar a música grega, mas sob influência de um outro autor. Vocês lembram? Quem? Começa com G. O nome. E o sobrenome começa com M. Ninguém? Que é o Girolamo May. O Girolamo May também era um jovem que frequentava a Camerata Fiorentina, um pouco mais distante, mas que era como um testemunha. E ele tinha um domínio maior de grego,
E foi ele, em grande medida, o responsável por discutir os textos gregos que se tinha acesso aos quais se tinha acesso à época, com esse pessoal da Camerata florentina. E essa discussão toda, né, essa reflexão toda que se produziu, ela iria, de certa forma, conduzir compositores como o Giulio Caccini, o Jacopo Peri, e, por influência, o Monteverdi, que não estava em Florença, estava em Mantua, mas que também estava em contato com esse mesmo ambiente de renovação musical. Vocês lembram por que havia esse interesse em retomar valores gregos? Ou reconstruir uma música, ou buscar uma linguagem que fosse inspirada em valores gregos? Ou aquilo que eles acreditavam? Quem que lembra ou sabe? Ou desconfia? Ninguém? Bom, em grande medida, existia uma preocupação desses teóricos e também desses músicos, dessas pessoas, com uma ressignificação da função da música. Entender a música, primeiro, como parte de uma educação humanista, né? Parte de uma educação que forma o humano, né? Como uma propriedade dos seres humanos, como algo que distingue, inclusive, os seres humanos de outras espécies, mas também explorar a música pelo seu valor político, pelo seu valor educacional, e quando a gente fala aqui em valor educacional, a gente está, primeiro, pensando no impacto da música para uma elite, né, principalmente, mas no poder que a música tem de dar acesso à realidade, né, acesso ao mundo, através de duas categorias que estão muito ligadas à tradição grega. Vocês lembram que eu falei duas palavras que têm origem grega e que estão ligadas com a forma como se pensava a música nessa época? Ninguém? Estão muito tímidos. Uma é mimesis e a outra é a catarsis. Quem que pode me explicar o que é mimesis? Ninguém lembra? Vocês estão escondidinhos todos atrás dessas letrinhas aí. Parece que eu estou falando comigo mesmo. E aí vocês não falam nada e parece que eu estou sozinho. Falem pelo menos que vocês não sabem, para eu saber que vocês estão aí. Professor, estamos todos perdidos. Mas, peraí, você está perdida porque você não assistiu nenhuma das aulas ou você está perdida porque isso ainda está obscuro na cabeça de vocês? A primeira aula eu assisti, a última não, mas eu não tinha ouvido falar nesse assunto antes. Tá, porque na última aula eu acho que a gente conversou um pouquinho mais atentamente sobre esse assunto. Bem, a questão é, o que move
em grande medida. As pessoas, essas figuras dessa época, e essa comunidade musical e intelectual dessa época, a se aproximar da música, das ideias gregas sobre arte, são essas duas categorias. Uma é mimesis, né? M-I-M-E-S-I-S, mimesis, ou mimese, com S-E no final. Usam-se as duas formas de escrita. A mímese vem de... Essa palavra te sugere o quê? Se eu falar mímese, mimético. Imitação. Isso, imitação. Então, a mímesis era um princípio que acreditava na capacidade da arte de imitar o mundo real, imitar a vida. E essa imitação, ela se dá, que não é simplesmente uma imitação no sentido de uma cópia, mas no sentido de um espelhamento, né? Se dá na música, não apenas pela recriação no campo da música do mundo real, né, daquilo que a gente experiencia na vida, mas na capacidade que aquilo tem, né, essa criação, essa atuação, essa produção mimética tem de alterar a realidade, né, de alterar a nossa experiência do real e de alterar o Pitágoras, alguns dos registros meio míticos do Pitágoras era de que a música, que era o que se acreditava, né, a partir de uma leitura dos textos do Platão, do Aristóteles, a gente vê isso, que se chamava essa ideia de teoria da imitação, era o quê? Que a música, dependendo do modo, dependendo de como tocada, ela era capaz de estimular respostas nas pessoas. Então, uma música era capaz de te acalmar, uma música era capaz de fazer com que você ficasse triste, uma música era capaz de te animar, uma música era capaz de te encorajar a fazer coisas. Compreendem? Então, a mímese, ela está ligada a essa ideia. E uma outra ideia é a catarsis. A catarsis alguém saberia dizer o que é a catarsis? Alguém lembra? Eu acho que tem a ver com provocar alguma resposta emocional. Exato, tem a ver com é como se houvesse uma descarga, né, emocional, uma descarga de emoção, que ultrapassa, né, o campo racional, que ultrapassa o campo da razão nessa dimensão. Então, são esses dois princípios que mais ou menos atraíam os compositores dessa época, que viam na polifonia um trabalho que era muito racional, um trabalho em que havia um controle muito grande das vozes e um controle muito grande do contraponto, das dissonâncias e consonâncias, mas que acabavam para eles produzindo um efeito um efeito incapaz de provocar o afeto, né? E afeto aqui não é tipo afeto apenas no sentido que a gente usa de tipo ter um afeto por alguém, ser carinhoso, cuidadoso com alguém, mas é afeto no sentido das respostas emocionais humanas, né? Então, o que se buscava, o que está ligado a essa produção dessa nova textura, o que se buscava com essa nova textura, era precisamente explorar uma linguagem, uma forma de compor, uma forma de pensar a música que desse vazão às emoções humanas, né? E que também desse espaço para o texto. Então, lembrando mais uma vez que o João mencionou,
é muito importante vocês lembrarem que existe uma mudança de importância do texto do período renascentista para o período barroco. No período renascentista, o texto estava, em grande medida, submetido à música. Então, era mais importante a condução correta das vozes, né? Ou você preparar dissonâncias, você resolver dissonâncias de forma adequada, você explorar muitas vozes. Isso era mais interessante do que ter uma clareza do texto. Ou melhor, não só apenas uma clareza, mas do que você ter uma preocupação que a música corroborasse ou amplificasse o sentido do texto. Porque vai ter, com relação à clareza, o Palestrina, por pressão, inclusive, da igreja, vai ter uma busca por um contraponto mais claro, que deixe o texto transparecer mais. No entanto, a música ela ainda está o texto ainda está submetido às regras musicais e às formas de construção musical. Nesse movimento de mudança, em que surge essa monodia acompanhada, o que está ali no centro da preocupação é o quê? É um texto que seja apresentado como numa tragédia grega ou numa comédia grega, né? Então, a ideia das tragédias e comédias gregas, elas se tornam, né, do drama grego, se torna uma referência, e a música, ela passa a transmitir os afetos que estão associados, que estariam associados, né, com essa mensagem. Bem, um dos gêneros que surge nessa época, e que não é a textura, né, a monodia acompanhada, mas um dos gêneros que realmente se consolida nessa época e que se torna um dos gêneros mais importantes de toda a história da música, ainda da música geral, é um dos gêneros mais importantes. Qual? Vocês saberiam me dizer? Qual é o gênero musical que surge nessa época e que realmente vai revolucionar a história da música, principalmente da música de concerto, da música tradicional ocidental, mas da música, podemos pensar da música como um todo, porque é realmente um gênero que tem muita importância. Vocês sabem me dizer qual é? Foi a sonata? Não, é antes da sonata, Sandy. A sonata, enquanto forma sonata, surge só mais para o período clássico. Mais ou menos um século e meio, 2 séculos depois. A gente está aqui em para quem não estava acompanhando as aulas, esse período histórico a gente está falando aqui 1580, 1590. E esse gênero, a primeira peça composta nesse gênero que se perdeu é a Daphne, do Jacopo Peri. E depois, em 1600, tem a Eurídice. É muito famoso, hein? Eu não conheço essas... Ópera, professor. Ópera. Exatamente, a ópera. Que à época era entendido como drama, um drama barroco, porque estava muito calcado ainda na influência dessa tradição grega, né, da tragédia. Só que o que acontece é que se acreditava, nesse período, que a voz, existia uma importância muito grande, se acreditava, e essa ideia vai ser desenvolvida mais tarde pelo Rousseau, exatamente, que a voz falada, ela não é a nossa primeira relação, né? Não seria a primeira relação do homem com a voz. A primeira relação do homem com a voz seria uma espécie de canto.
Então, é daí que vem, é dessa noção de noção meio que mítica, sabe? De uma ideia de que o ser humano se relacionava através da voz, inicialmente através de como uma espécie de canto, que vem a noção dessa prosódia declamada, que vem a noção do recitativo, né? Da voz recitada e tal. E é aí que a gente começa a ter esse interesse por essa. Você começa a dar um espaço muito grande para essa voz que ela não fazia mais parte de um conjunto como na polifonia medieval e renascentista, né? Mas era uma voz que tinha uma mensagem em si, né? Que estava muito ligada a um personagem, que estava muito ligada a um eu lírico, né? Vocês já ouviram falar de eu lírico? Todo mundo aqui sabe? Isso é coisa da... Sim. O que é o eu lírico? Quem pode me explicar? O eu lírico seria basicamente, entre parágrafos, um personagem. Tipo, ele seria, pode ser um narrador também, mas seria alguém com uma certa importância na história. Sim. Ela é dotada de tanto de sentimento quanto de características. Então, é como se fosse uma pessoa. Que é importante aí diferenciar o eu lírico do autor, né? Porque, Sim, assim, o que é justamente o eu lírico é o eu, né? É a voz que enuncia, mas que está ali na história. Então, muitas das canções que a gente vai ver, né? Desculpa. Desse período, ali o que está sendo expresso, o que a música está sendo expressa, que está sendo expresso através da música, não está ligado ao sentimento do compositor ou à expressão da subjetividade do compositor. Está ligado, em grande medida, à subjetividade desse eu lírico ou à natureza, né? Que é o que eu falei, que é o que vai se desenvolver mais, principalmente na música instrumental, essa noção, né, do pathos, né, do sentimento, que vai ser assim, uma música triste, ela é o equivalente em forma de música da tristeza, sabe? Da tristeza humana. Uma música alegre, ela é o equivalente em forma de alegria, em forma de música, da alegria. Então, ela não é uma expressão de um estado de espírito, não é tanto uma expressão do estado de espírito daquele compositor, mas ela é quase que uma alegoria, né, que a gente chama, né? É como, eu não sei se vocês já viram as obras do Giotto, que são alegorias. Então ele pinta as virtudes, né? Deixa eu mostrar para vocês. Vou compartilhar com vocês. Deixa eu achar uma que eu gosto. Vocês estão vendo aqui? Tá dando para ver bem? Sim. Tá vendo que ele escreve ira aqui em cima? Aham. E aqui é a representação da ira. Essa mulher, ela não representa uma mulher, ela representa a ira, entendeu? É a personificação. Isso essa ideia de personificação, ela está muito ligada a esse período histórico em que se acreditava
da mesma forma como ele tenta criar uma representação humana de um sentimento, na música, o que a gente tem é uma representação musical de um sentimento, compreendem? Tanto é que a maior parte das peças barrocas, elas são, em geral, peças mais curtas, né? E suítes, existem muitas suítes, e essas suítes, elas estão muito ligadas a cada peça, ela tem um caráter. A gente vê muito pouco uma variação de caráter dentro de uma mesma peça. Isso é uma coisa que se observa muito pouco. Que é muito diferente, por exemplo, se a gente pensar da música romântica, né? Que às vezes você tem, sei lá, um trecho numa pensa Schumann ou Chopin, você tem um trecho muito mais agitado, muito mais intenso, e de repente você tem uma passagem super lírica, sabe, que muda completamente a atmosfera. Bom, aqui não muda a atmosfera. Aqui pensa-se, nesse período, se pensa muito em termos de bloco, principalmente na música instrumental. Na ópera, né, que está começando, que é o que a gente vai ouvir um pouquinho agora, na ópera o que a gente tem é o quê? É uma outra forma de se pensar, que está baseado em um conjunto de fatores, né? Um conjunto de fatores, um conjunto de gêneros, pequenos gêneros que estavam em desenvolvimento nesse período, e que os compositores de ópera, principalmente o Monteverdi, o Cláudio Monteverdi, vai, através de uma ópera chamada Orfeu, né, ele vai aglutinar, ele vai trazer e combinar esses gêneros e criar uma peça de maiores dimensões. Quem aqui já ouviu falar dessa ópera, da ópera Orfeu, do Monteverdi? Do Monteverdi não. O que é Orfeu? Ela já sofreu várias óperas, né? Essa história. Existem a história do Orfeu com a Eurídice, é uma história muito famosa, e a gente vai tentar entender o porquê aqui. Mas inclusive, teve a primeira ópera, o que se considera a primeira ópera de que se tem notícia é a ópera Daphne, que é uma história da Daphne com o Apolo, que é o deus da música, né? Que é um deus musical que está associado com as musas e tal. Bom, só que essa ópera se perdeu. Aí, em 1600, a gente tem a primeira ópera, que ainda tem algum material remanescente, que é a ópera Eurídice, que é a do Jacopo Peri, ele compôs, mas também o Giulio Caccini compôs a ópera. E essa ópera era assim, ela era uma ópera que foi composta pelo Jacopo Peri, que que ia para ser tocada no casamento da Catarina de Médici com Catarina de Médici com o Henrique IV? Ou Maria de Médici, eu sempre confundo. E era um casamento de dois reis, a princesa da casa de Médici, que é a casa de Florença, com o rei da França, o Henrique IV. Então era um casamento muito importante, e eles compuseram essa ópera, só que o Giulio Caccini, que era o funcionário dos Medici, responsável pela música, ele foi lá e enfiou partes dele na ópera também, porque ele não estava muito satisfeito com o Jacopo Peri, tinha uma certa rivalidade entre os dois, com ele compondo toda a ópera. Então, como ele estava fazendo a preparação, ele foi lá e fez uma parte. Bom, essa é uma das primeiras óperas que se tem notícia. Mas a primeira ópera que, de fato, ou o primeiro drama barroco, que, de fato, vai ter um grande impacto e vai estruturar muito mais esse gênero, é o Orfeu, do Monteverdi. Por algumas razões.
essa obra, ela começou em 1700, ele começou a escrever ela em 1607. E nessa obra, ele pega e traz uma série de elementos que estavam meio que se desenvolvendo justamente com essas novidades trazidas por essas novas tendências, por esse novo interesse, né, na música grega e tal. Que eram o quê? As árias, os recitativos, os coros, né, as danças, os interlúdios dramáticos, coisas dessa natureza. E o Monteverdi, ele compõe a peça para um grupo de cantores e para, que tem o Hades, a Perséfone, não sei se vou lembrar todos, Eurídice, o Orfeu, a música e o coro. Os coros, acho que eu não estou esquecendo de ninguém. E aí ele compõe para esse conjunto de cantores, só que, para começar, a orquestra, o grupo de instrumentos, que não era tão típico assim na monodia acompanhada, ele já é um grupo bastante grande, é um grupo de 40 instrumentistas, o que era uma orquestra muito grande para a época. Muito maior do que essas outras óperas que eu falei, a Eurídice e Daphne. Um outro elemento que é importante é que o Monteverdi vai trazer esse jogo recitativo área que estrutura as óperas até hoje, de certa forma, né? Embora tenha havido, principalmente no século XX, muita inventividade no tratamento dessas coisas, mas até o século XX, uma ópera consiste, né, de ciclos de recitativo e área. Quem aqui sabe me dizer quais são as principais diferenças entre o recitativo e a área? Quem aqui está familiarizado com ópera ou já ouviu ópera? Eu estou pensando aqui. Recitativo é como se tivesse um diálogo. Assim. Ele pode ser, mas geralmente ele pode ser tanto falado quanto cantado. Geralmente ele acaba sendo cantado, porque cantor é isso aí. E a área é como se fosse a peça mais principal daquele momento. Então, por exemplo, assim, o Zarastro tem um recitativo. Ele não tem recitativo, na verdade. Mas é como se ele tivesse uma parte, antes de começar, geralmente, antes de começar a área, tem um pequeno diálogozinho, aí depois começa a música entre várias aspas propriamente dita. Eu Sim. acho que por aí. Tem bastante coisa aí, que é exatamente que está ligado à diferença entre recitativo e área. O recitativo, ele compõe principalmente a parte narrativa do drama. Então, ele narra a história. Ele pode ser um diálogo, pode ser, na verdade, mais que um diálogo, pode ser só um solilóquio, né, um monólogo, mas é principalmente a parte mais narrativa. Tá? Então, é onde o evento acontece. O evento, ele geralmente acontece no recitativo, né? Ou com uma tonalidade mais de recitativo. O recitativo, então, ele tem alguns aspectos. Ele é mais fluido, ele é mais próximo da fala, e ser mais próximo da fala significa o quê? Que ele é mais silábico do que melismático, em geral. Vocês já ouviram falar vocês conhecem esses dois termos? Alguém que sabe me dizer o que é um texto, uma coisa silábica e um melismático? E um texto, uma apresentação mais melismática? Silábico é quando o cantor canta cada nota para uma sílaba, seguindo o que está escrito. E melismático é quando ele tem escrito uma base ou uma nota
uma nota de base e ele pode fazer um melisma em cima. Isso. Ou às vezes está tudo escrito, mas aí você tem mais notas para uma sílaba, né? Então você teria na mesma sílaba você teria um conjunto de notas, que pode ser um caráter mais improvisado, inclusive neste período era comum ter esse caráter mais improvisado, e era também comum o compositor escrever várias versões da passagem mais melismática. O recitativo é mais isso mesmo, é uma sílaba para cada nota, então fica mais próximo da fala. Mas, ao mesmo tempo, porque está escrito, né, você tem um perfil melódico que aproxima essa fala mais do canto, né? Então, não é uma fala... raramente, existem alguns casos que mas raramente é uma fala... como a gente falaria normalmente. É principalmente uma fala que está ali meio entre a fala e o canto, né? Bom, o Monteverdi, ele vai explorar todas essas coisas. Ele vai trazer todas essas coisas para o texto dele. E ele vai estruturar o drama dele em 5 atos. Então, a ópera, o Orfeu, ele é uma peça de quase 2 horas, que já é uma grande... É uma peça de grande proporção, né? Um drama de grande proporção, uma orquestra de 40 músicos, uma peça de quase 2 horas, e todas essas coisas. Bom, a escolha do tema... né? Eu acho que foi o Caio que falou, né, que a gente tem muito Orfeu. Sim, a gente tem muito Orfeu na história da música, muitas óperas que chamam Orfeu, Eurídice, ou Orfeu e Eurídice, ou Eurídice e Orfeu, ou só Eurídice, mas é sempre mais ou menos a mesma história. Alguém aqui sabe qual que é a história, ou lembra? Porque eu acho que eu já mencionei brevemente. Quem era Orfeu e qual que era a história do Orfeu? Eu sei a história. Você sabe? Basicamente. Eu sei. A Bela perguntou, inclusive, perguntou uma das óperas, eu só esqueci qual era o autor. Ele começou com G. Não vou lembrar. Mas, basicamente... É Nel Gluck, não? Isso, ele mesmo. Orfeu e Eurídice, é famosa. Legal. Aí, tipo, basicamente, Orfeu era um cara adorado, né, pelo Deus. Ele tinha uma prosa muito, muito bela, uma musicalidade exuberante. Eu só não vou lembrar quem. Obviamente, um deus. Aconteceu alguma coisa e a mulher dele morreu. E como aí Orfeu caiu em depressão profunda, ele ficou muito triste e tal. E aconteceu, no caso do Gluck, apareceu o Cupido. Eu tenho certeza que não foi o Cupido que apareceu na lenda original, porque não, pode ter sido. Apareceu o Cupido e ofereceu para ele a possibilidade de ele resgatar a mulher dele. Mas isso, obviamente, tinha uma condição. Ele não poderia olhar para ela do momento que ele achasse até a chegada na Terra. Então, ele ia sair da onde ele estava, ele ia para o mundo inferior, ia lá para os Tártaros, o confim dos Tártaros, ia voltar com ela, e só assim ele ia conseguir viver para sempre e, tipo, e amar a da vida. Obviamente, deu errado. A Eurídice ficou muito curiosa para saber por que ele não olhava, para ela. Ela começou a ficar triste e não sei o que tem. Aí podemos dizer que ele sucumbiu à curiosidade e para virar para ela para explicar, ele olhou para ela e ela morreu de novo. Tem óperas que param nessa parte, no ápice dramático, provavelmente o grego para ele também. O Gluck, ele foi um pouquinho mais além, ele basicamente, eu não sei se foi só ele, no caso, eu sei que foi ele, porque a gente fez essa ópera. Ele
rolou um final feliz ali, onde Orfeu basicamente morreu e eles viveram felizes para sempre no Elísio. A lenda é basicamente essa. É mais ou menos isso mesmo. A versão do Gluck, ela é um pouco diferente da referência principal. A referência principal é um texto do Ovídio, mas é basicamente isso aí que você contou, Caio. Só tem alguns detalhes que é um pouco diferente. É um texto do Ovídio. O Ovídio, ele escreveu um dos principais livros e um dos mais bonitos também. Eu recomendo a todo mundo que goste de mitologia grega, que dê uma olhada, que chama As Metamorfoses. É um conjunto de histórias sobre essas figuras gregas famosas. Assim. Tem sobre Eco e Narciso e tal, que é linda, é minha favorita. E fala do Orfeu e de Eurídice. Basicamente, o Orfeu, ele era um músico incrível. O Orfeu está, né, associado. O Villa-Lobos falava dos canto orfeônico e tal. O Orfeu, ele está associado a essa tradição musical. Ele é o símbolo maior do músico. Então, que não é divino, mas que é capaz de tocar com sua lira, ele é capaz de produzir uma música que é capaz de atuar no mundo. Então, o Orfeu, ele é muito importante, porque o mito de Orfeu, ele é mais antigo que Pitágoras. Pitágoras é 500 e alguma coisa antes de Cristo. O mito de Orfeu, ele é mais antigo que isso. O mito de Orfeu, ele vem de um tempo muito antigo dos gregos. Então, já mostra que toda a filosofia que a gente tem da música, na verdade, ela é uma filtragem de ideias que já estavam em circulação. O Orfeu, quando ele tocava a lira dele, ele era capaz de acalmar os animais ou controlar os animais, ele era capaz de controlar a natureza, ele era capaz de controlar os outros seres humanos. Então, a escolha, é importante mostrar isso, que a escolha desse período. Olha só, as primeiras óperas são Daphne e Apolo, Eurídice e Orfeu. Todas figuras ligadas à música. Entendem? Então, existe aí um discurso não apenas de criar uma nova música, mas de criar uma música a partir de referências que já são musicais. Então, é pensar em figuras que já são musicais. Bom, o Orfeu, ele se apaixona pela Eurídice. E tá tudo indo muito bem, até que a Eurídice é picada por uma serpente e morre. E tudo vai muito mal. Só que o Orfeu, ele não desiste. E ele decide ir até o inferno buscar a Eurídice. Mas para você chegar no inferno, na Grécia Antiga, né, nos Tártaros, você precisava primeiro pegar o barco, que era remado pelo Caronte, né, e atravessar o Létis, que eram os rios dos mortos, e chegar até o portão do inferno, onde um portão que era guardado pelos Céberos, que era um cão de 3 cabeças, né, que estava ali justamente para impedir que as almas fugissem, que os humanos entrassem, os vivos entrassem, os mortos saíssem. E o Orfeu, o que ele faz? Ele vai, toca uma música e convence com sua música o Caronte a levá-lo, mesmo estando vivo, até os portões do inferno. Ao chegar nos portões do inferno, ele toca uma música que faz com que o Céberos adormeça. Ele, então, entra no inferno. O inferno, ele é dominado pelo deus Hades, que era o deus, né, dos mortos, e sua esposa, Perséfone. O Orfeu, ele fala, né, do seu drama para Perséfone e toca para ela, e a música que ele toca é tão triste que toca o coração da Perséfone, que então convence ao Hades a deixar que a Eurídice volte para a Terra. Só que a condição é que ela, como o Caio falou,
eles teriam que voltar, mas até chegar no mundo dos vivos, o Orfeu não poderia olhar para trás para ver se a Eurídice estava o acompanhando. Ele deveria confiar nela e em que ela estaria o acompanhando. No entanto, o que acontece é que ele tem um momento de dúvida se ela realmente está vindo e olha para trás, e na medida que ela olha na ópera do Monteverdi, ela desaparece, né, no ar. E é essa história trágica que é a história explorada por Monteverdi. É interessante também frisar que a Eurídice do Jacopo Peri e do Giulio Caccini, ela também tem final feliz, porque ela foi uma ópera composta para o casamento, né? Então, eles não iam querer contar uma história totalmente triste no casamento. Então, era uma história de amor feliz. No entanto, na música, na obra do Monteverdi, é uma história triste e trágica, uma tragédia. Bom, eu queria que a gente ouvisse e comentasse um pouquinho alguns trechinhos. Eu queria que a gente começasse ouvindo por uma coisa que existem, que é muito importante, né, nessa ópera, né, no Orfeu, que é o começo, né, que a gente tem a toccata, né, que é a primeira introdução, que é aquela parte instrumental, que depois, nas futuras óperas, elas vai se desenvolver como abertura, né? Vai ficar famosa como abertura. E vai ser a abertura que posteriormente vai se desdobrar e vai ser chamada, e vai se transformar no que a gente conhece por sinfonia. Porque também sinfonia era um dos termos usados para esse tipo de passagem inicial instrumental nas óperas, que é quando sinfonia, que os sons se agrupam, né, conjuntamente. Então, aqui a gente vai ouvir a ópera, e por que chama toccata? Porque o termo toccata, ele vem, né, do original. A ideia de toccata vem dos trompetes. E vocês vão ver que os metais, eles têm um papel importante. Sopros, em geral, têm muita riqueza no barroco, né? As flautas doces são existem muita exploração, né, do repertório para flauta doce e tal. E aí, depois vem um prólogo. E esse prólogo, ele também é muito único, porque é a música, é a própria música, é a alegoria da música que se dirige à plateia, contando, né, numa poesia, o que vai acontecer. Então, o espírito da música, ele anuncia o que vai, o drama, né, que a gente vai assistir, e pede a atenção dos ouvintes. Bom, uma vez que isso acaba, a gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro ato, né? E aí a gente vai assistir um pedacinho de uma área no final que é muito bonita e muito intensa, e que eu acho que dá uma ideia muito legal desse tipo de sensibilidade que eles estavam procurando nessa época, né? Esse tipo de sensibilidade. E essa é uma área em que há a improvisação e tal. O próprio Monteverdi vai escrever outras versões. Bom, vamos começar. Eu sugiro a gente começar com a abertura. Alguém aqui já ouviu essa ópera? Eu acho que eu perguntei se vocês conheciam, mas o Cláudio falou da ópera do Gluck, mas alguém conhece a do Monteverdi? O Cláudio falou que não, mas alguém mais?
O que eu acho que é um problema, que tem sido um problema com o Teams, é que eu acho que eu vou passar para vocês o link dessa ópera, e aí a gente pode, cada um, ouvir no seu computador, e quando acabar a passagem, a gente volta e conversa, pode ser? Porque eu não estava conseguindo compartilhar o som. Podemos fazer assim? Pode ser. Eu vou passar para vocês o link lá pelo grupo. Aí vocês vão do primeiro minuto, é uns 8 minutos total, até a hora que acaba a música, a hora que acaba o prólogo. A hora que vocês estiverem todos já clicados no link, prontos para assistir, vocês me falam que a gente dá o play juntos. Eu já estou pronto aqui. Pode botar o play aí, professor. Então tá, vamos assistir.
Terminaram aí? Sim. Com certeza. Como é que é? Eu não tenho certeza até onde que eu tinha que te ver, mas eu acho que sim. A hora que um homem começa a cantar é o Orfeu, aí acabou. Tá. Já começou? Barulheira? Como é que Sim. Eu já terminei. tá? Todo mundo já terminou? Bom, eu quero que agora a gente escute uma outra parte. terminou, professor, já. Tá, eu quero que a gente escute uma outra parte que está no minuto, lá para o minuto 54, no terceiro ato. Se vocês escorrerem aí na barrinha, vocês vão ver. Que é uma área possente espírito. Possente espírito é o espírito poderoso, né? E é uma área muito famosa dessa ópera, porque ela é uma área que meio que... Primeiro porque ela foi publicada com duas escritas, uma versão facilitada e uma versão cheia de improvisos, que era mais ou menos usada como modelo justamente desse tipo de performance, que muitas vezes escrevia-se a voz do cantor de uma maneira mais simples e a depender, né, da proficiência daquele cantor e também das práticas da época, esperava-se que o cantor ia enriquecer, né, embelezar a linha melódica dessa área. A cena, né, o terceiro ato é principalmente muito interessante, porque primeiro tem a esperança, tá falando com Orfeu já perdeu, né, Eurídice, e a esperança meio que estimula o Orfeu a ir até em busca da amada do inferno. Só que ela vai até a porta de entrada, e na porta de entrada, na inscrição da porta de entrada, está escrito Lasciate qui ogni speranza voi che entrate, que é o que está escrito, teoricamente, na porta do inferno, para o Dante Alighieri, né, que escreveu a Divina Comédia. Na porta do inferno de Dante está escrito isso, que é deixai aqui toda a esperança, vós que entrais. Então a esperança tem que ficar e não pode ir juntamente com o Orfeu. E aí o Orfeu ele se depara com Caronte, né? Ou Caron, depende da tradução do português, mas o que eu mais vejo é Caronte. E o Caronte, ele é essa figura, o barqueiro, que leva as almas para o inferno. E aí o Caronte fala para o Orfeu que não tem como, porque pessoas vivas não entram no barco dele. E aí ele começa a tentar convencer o Caronte que ele deve levá-lo. E aí ele faz usando o argumento de que ele não está vivo, pois com a morte da pessoa que ele amava, ele também morreu. E aí eles ficam lá nesse diálogo, e aí ele canta essa área, e ele eventualmente ele convence o Caronte de levá-lo, né, até o inferno, de atravessar até o inferno. E é isso que a gente vai ver um pouco. E aí depois a gente pode conversar um pouco sobre as impressões de vocês. Ok? Então vamos colocar lá no minuto... Cadê? No minuto 54. E aí a gente pode ouvir no ato 3, coloca lá no minuto 54. 54:00. E aí a gente pode... Quantas horas são? A gente tem 15 minutos. A gente pode ouvir até uma parte mais para frente, a hora que eu pergunto vocês, se der para parar. Só para a gente ter um tempinho para conversar. A gente não precisa, antes do coro final, a gente pode parar. Vocês já estão prontos aí? Podemos dar o play? Já sim. Então vamos lá.
Bom, eu acho que deu para ouvir a área. Acabou agora, o Caronte já entrou aí. Sim. Então, era só antes de eu perguntar para vocês, se vocês falarem as suas impressões, eu acho que eu esqueci, na hora que eu estava falando do recitativo da área, eu acho que eu esqueci de explicar sobre a área, né? Eu ando meio maluco, assim. A questão da área é que, em oposição ao recitativo, que é esse canto mais silábico, a área ela é, primeiro, mais melismática e é muito mais canto, mais próximo daquilo que a gente entende pelo canto, né? Muito mais livre. E enquanto o recitativo ele está muito mais ligado à narrativa, a área ela está muito mais ligada nas óperas, na história da ópera tradicional, a área ela está muito mais ligada a um processo de reflexão, a um momento de reflexão, a um momento de suspensão da narrativa, né, da fluência do discurso, e em que se elabora um sentimento ou alguma coisa que está acontecendo na narrativa. Aí, no caso, eu não sei se algum de vocês fala francês e conseguiu acompanhar pela legenda, ou fala italiano e conseguiu ouvir, mas ele está fazendo, né, ele está falando, ao mesmo tempo que ele está tentando convencer o Caronte, ele o faz de uma maneira de muito lamento, em que ele pensa da relação dele, né, com a Eurídice, em que ele fala quem ele é, em que ele fala da dor dele, em que ele fala que ele já não tem mais, já não carrega mais um coração, né, todas essa coisa. E a música, ela é toda em função disso, né? Ela é toda em função desse drama. Então, o que vocês me dizem? O que vocês percebem como características? O que vocês acharam, né? E o que vocês percebem como características principais e tal? Professor, eu pude perceber realmente o que o senhor falou, né, do recitativo. O personagem, né, o principal, o Orfeu, né, ele, vamos dizer assim, entre aspas, canta, mas é falando, né, literalmente. Mas, Cândido, você percebeu que ele faz várias, numa nota, ao mesmo tempo que ele está falando, você percebeu que ele faz uma variação de notas? Sim, observei, então, sim. Isso é mais característica da área, tá? Porque isso é mais característica do canto. Melisma, né? Do melisma, Existe aí, porque assim, posteriormente na ópera, né, se a gente pegar uma ópera do Puccini, é muito mais distante, né, o recitativo da área, porque é muito mais óbvio. Nesse período, os gêneros, eles meio se misturam um pouco, né, porque as coisas ainda estão se conformando. Só que aí, por exemplo, ele tem um caráter muito mais cantado do que em certos trechos que eu posso depois pegar, ou se vocês assistirem a ópera, que vai ter um diálogo maior entre uma personagem e outra, entende? E outra, por que você acha que ele faz essa coisa de colocar várias notas para cada sílaba? Você tem alguma ideia por que ele faz isso? Não, o porquê não tenho, não. Uma das ideias é qual que é a sensação que vocês têm, que você tem e que os seus colegas têm quando vocês ouvem essa peça, né? Esse trecho? Um lamento, né? Literalmente, né? Sim. Talvez esse melisma aí é literalmente para expressar, né, o sentimento dele, né? De profunda tristeza. Né? Exatamente. O que ele está buscando construir, se ele pegasse só contasse, tipo assim, a história triste, mesmo que ele fizesse um perfil melódico triste,
não teria um efeito de peso e de arrastado tão grande quanto ele faz para falar cada uma das coisas, né, que ele está falando, que é muito arrastado, né, que é muito segurado. E isso acaba produzindo um efeito que é isso, que é uma distensão da narrativa, né? Porque a narrativa seria só ele conversar com o Caronte, né? Tipo, de uma maneira mais direta. Mas não, o Caronte fica ali sentado ouvindo ele, que por uns 10 minutos quase tá ali cantando, né? Esse sofrimento, essa dor. Entende? E em grande parte é isso que está em jogo nesse período, em que não é mais aquela coisa da polifonia, das vozes controladas, não. Aqui é uma voz que você vê que ela está ali quase que a serviço do texto, né? Embora seja musicalmente muito bonito e musicalmente muito rico, a música ali ela serve totalmente a criar esse drama, né? A enriquecer esse drama. Vocês percebem isso? Dá para perceber bastante. Desculpa, Caio. O que você falou? Eu falei que dá para perceber bastante o lamento do Orfeu. Assim. E outra coisa que eu acho também importante, vocês percebem que a instrumentação, como que vocês percebem a relação entre a instrumentação e o canto do Orfeu? Assim, o que eu percebi na instrumentação é que ela está literalmente só acompanhando. Então, ela dá as notas, tipo, acordes bonitinho, mas ela não faz muita coisa além disso. Ela não está lá para enfeitar, ela só está lá para dar tanto o sentimento, tipo, de enfatizar esse sentimento, quanto de orientação para o cantor também. Exato. Ela, de certa forma, está criando uma atmosfera, né? Sim. E tem muito pouco material melódico, né? Tem um ou outro, mas ele não se sustenta como uma obra, né? São pequenos, tipo, fragmentos, né, de ideias musicais. E isso também está muito ligado justamente a esse pensamento dessa monodia acompanhada, compreendem? Que é justamente caminhando para o que a gente vai ter posteriormente, né, das melodias acompanhadas, mas aqui é muito isso é a grande preocupação, porque para eles, para esse grupo, né, ligado à Camerata Florentina, para o Monteverdi, era assim que você chegava a uma expressão mais profunda e mais fiel, né, do espírito humano, né, da alma humana. Os instrumentos literalmente faziam, entre aspas, a cama, né, o apoio harmônico ali. Sim, e muito do que é produzido ali é a partir de improvisação, né? Porque ele não vai notar nota por nota, é aquilo que a gente estava falando. Ele vai usar muitas vezes, muitos elementos são baixo cifrado. Então, o instrumentista ele sabe como resolver, né? Que a gente fala, é como você resolve a cifra, né? Que é para já, tipo, se você vai botar mais intensidade ou menos intensidade, mas eu acho que dá para perceber que há muito espaço para liberdade ali, né? Sim. Se a gente pensa em comparação com o clássico, né, que é tudo já está tudo mais registrado, né? Desculpa, Cândido, eu te interrompi. Você ia falar? Que eu ia falar, o que o compositor queria não estava tudo escrito, né? Não tava tudo escrito nessa época, né? Não. Eram poucos registros do que se queria. O músico realmente, como o senhor falou, né? Era uma improvisação, né? Existiam elementos escritos, existiam umas ideias, existia muito da harmonia escrita, e a linha era aquilo que eu falei. Por exemplo, essa área é um grande exemplo ela foi publicada uma versão mais simples,
E o próprio Monteverdi fez uma resolução, né, com muito mais floreios, mas era esperado que houvesse esse tipo de resolução por parte do intérprete, entendeu? Que o compositor, quando escrevesse algo simples, aquilo não fosse necessariamente tocado ou cantado daquela forma simples, mas que fosse embelezado, né, ornamentado pelo intérprete. Inclusive, tratados de ornamentação vão surgir depois. Não, pode falar. Era mais uma ideia que o compositor nesse período colocava, mas pelo que eu já pesquisei, assim, ele não colocava precisamente, por exemplo, dinâmicas, articulações, não colocava precisão de duração do tempo, né? Muita dinâmica, indicação dinâmica, dependendo do instrumento, nem tinha, praticamente não tinha. Articulações eram poucas, restritas. Geralmente, se existem articulações, elas são para ser feitas daquele jeito, porque era uma exceção, entendeu? Era o compositor queria indicar que era daquele jeito, que era para ser realizado. Esse tipo de coisa. O pensamento, porque também a gente precisa considerar que nessa época, a figura compositor, da forma como a gente vai ter mais tarde, ainda estava começando, entende? Eu já passo a palavra, Caio. A figura do compositor ela ainda estava se desenvolvendo. Essa coisa que a gente chega no século XX, né, e hoje no século XXI, do compositor que controla cada detalhe, isso é uma coisa nova. E começa ali no século XVIII, sabe? Que começa a consolidar. Então, nesse período, ainda a distinção intérprete-compositor, ela ainda é um pouco embaralhada, sabe? Muitos dos compositores, praticamente todos os compositores tocavam. E praticamente todos os intérpretes compunham alguma coisa, sabe? Talvez não entraram para a história da música como importantes compositores, mas tinha uma prática, porque disso, nesse campo da improvisação, da criação, entende? Era muito mais misturado. Tanto é que o que eu falei, por exemplo, a obra Eurídice, ela foi composta pelo Jacopo Peri, e o Giulio Caccini foi lá que estava treinando os músicos para a realização e introduziu coisas dele, entende? Então, existia muito menos essa noção de autoria com a mesma rigidez que a gente vai ter posteriormente. Caio, você queria falar alguma coisa? Eu queria falar principalmente sobre o melisma que o cantor cria, né? Como que naquela época o cantor ele não, a gente pode ter certeza, mas pela interpretação do cantor que ele está fazendo, eu acredito que ele tenha pesquisado sobre como ele não é preciso, né? Ele é cheio de como se fosse, quase como se fosse um canto árabe, assim, quase. Você tá falando deste cantor, desta exatamente, específica. Pelo menos desse cantor. Então, como geralmente cantor que faz umas peças, umas obras tão antigas assim, elas são carentes de pesquisa. Então... Desculpa, pode terminar. Não, pode falar. Não, é exatamente. O que acontece aqui? Aqui a gente tem uma gravação do Les Arts Florissants, que é um grupo de música antiga muito importante, um dos mais famosos, mais prestigiosos grupos de música antiga. Então, eles tocam com instrumentos de época, né? Ou instrumentos que são réplicas de instrumentos de época, que eles reconstroem, ou que são, de fato, daquela época, com que eles encontram. E eles fazem um trabalho de pesquisa muito aprofundado, né, com relação à performance. Então, com relação à afinação, com relação ao uso a técnica de violino, né,
não é a mesma técnica de violino romântica, é uma outra técnica de violino, e também os cantores, que você percebe, é muito menos vibrato, né, do que a ópera mais moderna, porque a ópera mais moderna tinha uma coisa da projeção, né? Então, porque o vibrato ele vai se desenvolvendo na medida que você precisa de mais projeção, né? Ele projeta mais o som, ele amplifica. E de fato, o trabalho, eu não sei exatamente o trabalho que esse cantor fez, mas eles fazem um trabalho muito dessa onda que se chama performance historicamente informada, né? Que é uma tendência que começou mais ou menos na década de 60, muito estimulada pelo Nicolaus Harnoncourt, que era um grande regente de música antiga, e que eles começaram a fazer justamente essa pesquisa de mais próximo, mais a fundo, como se produzia naquela época. De qualquer forma, é isso que você falou, o tipo de canto, ele é um pouco, não é um pouco, né? Ele é bem diferente da nossa noção de canto moderno, né? Ela é bem mais livre, né? No caso. É bem mais livre, é bem mais deslizando, né, pelas alturas, porque também, se a gente for pensar, nesse período ainda não temos a afinação temperada consolidada, né? Ainda estamos num processo de consolidação do temperamento, e como eu falei também com relação ao Renascimento, a gente também está num processo de consolidação da tonalidade. Então, ainda tem um desvio muito grande tem uma escorregada muito grande entre tonalismo e modalismo, né? Nas composições musicais. Não é tão preciso, o uso das cadências não é tão sistemático, cadências perfeitas e imperfeitas, cadências... eles ainda não está tão consolidado, não é tão metódico quanto posteriormente. Então, essa noção de tonalidade, ela ainda está se formando, né? E tudo isso tem um efeito, né? Porque se você não tem uma afinação temperada, você tem a distância entre os intervalos, ela pode variar, né? Para maior ou para menor do que um semitom. Né? Então, tipo assim, o semitom escrito, ele pode ser maior do que um semitom do piano ou menor, né? Dependendo da sua afinação. Então, tem toda essa percepção, né? Esse jogo que acaba criando esse efeito, né? E, inclusive, na música barroca vai ter exemplos de microtonalidade também. A microtonalidade não é uma invenção de agora, né? Vai ter exemplo dessa microtonalidade, que é o que talvez te chame atenção para essa proximidade, né? Com o canto árabe, Exatamente. Indiana e tal. E os gregos, eles exploravam a microtonalidade. Como tem uma recuperação, alguns compositores barrocos, tem uma pesquisadora que chama Rachel... Ai, gente, depois eu passo o nome para vocês. Rachel Gain, de ganhar. Rachel Gain. Ela trabalha justamente isso, a microtonalidade na música barroca, que alguns compositores compunham explorando a microtonalidade, entendeu? Então, ali, nesse período, ainda tem muita abertura, sabe, Caio, em relação às escalas, ao uso dessas escalas, aos usos de afinação e tal. Gente, eu acho que a gente já passou 12 minutos de nosso tempo. Bom, essa foi a nossa última aula. Foi um prazer conhecê-los e trabalhar com vocês. É uma pena que a gente não possa, né, que a gente não pode ter um curso completo e mais a fundo e abranger mais coisas, mas eu espero que tenha sido de alguma utilidade essa pequena parte dessa discussão que a gente teve. Eu vou passar para vocês também o link, eu acho que eu montei uma playlist no YouTube para essa disciplina também, que eu coloquei algumas dessas gravações que a gente ouviu e tal, que eu acho que vocês deveriam ouvir, assim, porque é uma das coisas mais importantes, tanto
para a aula de história, mas também para nós músicos, é ouvir música, entendeu? E não só ouvir aquilo que a gente está acostumado a ouvir ou aquilo que a gente toca, mas um repertório mais amplo, que ajuda a gente a se formar muito como músico. Então, se ninguém tiver dúvidas, ou se alguém tiver dúvidas, pode falar, mas se ninguém tiver, eu vou encerrar a gravação. Professor, rapidinho, não é dúvida não, é um comentário. Se eu quiser encerrar a gravação, pode encerrar. Só um minuto, então.